Olá, eu sou a Mariana Stock, fundadora da Prazerela. Estamos aqui para mais um vídeo da série O que é Ser Mulher na Sua Pele. E hoje eu tenho a honra de convidar Marina Ganzaroli. Olá! Para este bate-papo. Marina, que é advogada, mestre e doutoranda em Sociologia Jurídica, presidente da Comissão de Diversidade da OAB de São Paulo, é cofundadora da Rede Feminista de Juristas, é lésbica e é uma mulher que tem uma trajetória linda de ativismo, de uma luta feminista, e por isso ela está aqui para a gente conversar sobre o que é ser mulher na pele de Marina Ganzaroli. Pergunta fácil, pergunta fácil. simples. Começamos assim. Uma pergunta um pouco mais simples, mas não menos difícil. Como você relaciona a sua relação com o seu corpo e com a sua sexualidade, com a sua atuação no mundo? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Amei conhecer o espaço. É lindo aqui, gente. Se você não veio, venha. É maravilhoso. Nossa, parece que você entra no mundo de Nárnia, assim. E, bom, como advogada, feminista, ativista em direitos humanos, a descoberta não só do corpo, mas da sexualidade, do prazer, tem muito a ver com a minha trajetória. Até porque quando a gente fala de mulheres e de machismo, né, que nada mais é que essa desigualdade de poder entre homens e mulheres que ainda existe na nossa sociedade, a gente está falando basicamente de relações de poder. A atividade política e a atividade de incidência política em nome dos direitos das mulheres também teve muito de me descobrir como mulher, de me descobrir como lésbica, de me descobrir como um ser de prazer, né, capaz de sentir prazer e de dar prazer. E acho que é uma história intrinsecamente ligada, né, da emancipação política, que vem a partir da emancipação do corpo. Eu fiz faculdade aqui na Universidade de São Paulo, né, na capital. Mas, na verdade, eu sou do interior, de Campinas. E, assim como muitas cidades do interior, Campinas é uma cidade que tem, apesar de ter uma estrutura de metrópole, tem uma mentalidade muito provinciana, um tanto quanto conservadora. E muito, né, desse vir para São Paulo estudar tinha muito também de poder ser livre, né, sexualmente, de descobrir a faculdade, de ir nas festas. Mas, exercendo a minha sexualidade como mulher logo nos primeiros anos de faculdade, eu percebi que tinha uma diferença muito grande entre como eu exercia a minha sexualidade e como os meus colegas de sala exerciam, né? A gente ainda é muito permeada por aquela ideia de que a mulher que descobre a sua sexualidade é vagabunda, é puta, é prostituta, e o cara é garanhão, pegador. E eu não conseguia entender, né, como a gente estava fazendo as mesmas coisas e as meninas estavam no lugar de descrédito, né, no lugar do erro, do pecado, né, do profano, e os meninos estavam no lugar do prazer, do poder, da força, né, do público. E aquilo foi me incomodando demais e eu fui entender o que era o machismo a partir dessa desigualdade, na verdade, né? Então, a minha emancipação política e como ativista, ela veio desse incômodo primeiro pessoal, de tratamento desigual entre homens e mulheres. Nossa, mas por que eles recebem esse tratamento e eu recebo um outro? E de entender da onde aquilo vinha e de como eu podia ajudar a desconstruir aquilo. E aí, obviamente, infelizmente, né, eu caí no debate da violência, porque o que bate na vida das mulheres no dia a dia em relação, em intersecção com o direito, como é que eu podia levar o que eu estava aprendendo dentro dos muros da universidade para fora, para outras mulheres, né? Como é que eu podia traduzir esse juridiquês para a vida e para os problemas do dia a dia das mulheres. E o problema do dia a dia das mulheres em que elas precisam do direito normalmente tem a ver com uma situação ou de rompimento ou de violência. Então, é um divórcio, é uma violência doméstica, é um abuso, é um assédio no ambiente de trabalho. E é isso, olha, nossa, mas e aí, qual que é o meu direito? Como que fica a guarda dos meus filhos? Como é que fica a pensão? Né? Então, acabei me aproximando do debate da violência. Na verdade, eu não escolhi, esse tema me escolheu, porque eu estava fazendo um debate jurídico feminista e era disso que as mulheres precisavam, né? Elas precisavam entender o direito e como o direito afetava o dia a dia delas. E foi aí que começou a Rede Feminista de Juristas, a Defende. Durante a graduação, eu fui uma das 4 fundadoras de um coletivo feminista chamado Coletivo Feminista Dandara. Foi o primeiro coletivo feminista de uma faculdade de direito no Brasil. E ele tinha muito um aspecto de formação, né? Então, poxa, a gente está vendo essa desigualdade entre homens e mulheres na sociedade,
Da onde isso vem? Vamos ler, ler as sociólogas, vamos ler os antropólogos, vamos entender da onde isso vem estruturalmente, por que isso acontece, né, e o que está por trás disso. Mas depois de formada, já sendo advogada, eu sentia muito a falta da ação. Eu já eu atendo voluntariamente mulheres em situação de violência desde do segundo ano de faculdade, em 2007, então já faz 12 anos. E a Defende hoje faz isso como uma organização de impacto, né? A gente presta orientação jurídica gratuita por inbox do Facebook para mulheres do Brasil inteiro. Obviamente a gente não tem estrutura para pegar esses casos, mas a gente consegue encaminhá-los, né, e prestar uma orientação que pelo menos esclareça quais são os seus direitos, se você não chegue totalmente desinformada na delegacia, né, para, enfim, ficar refém de algum discurso que você não entenda, exatamente porque é um juridiquês. E a gente faz também muito advocacy, muita incidência legislativa e trabalha muito com educação. Então, como que a gente consegue questionar e não só democratizar o acesso ao direito, mas falar sobre gênero, raça, sexualidade, identidade de gênero com os meninos e com as meninas. Porque não adianta nada eu atender uma vítima de estupro lá na frente se eu não conversar com os meninos lá atrás sobre o que é consentimento. Então, a gente também tem esse eixo de trabalho em educação, que é essencial, porque normalmente o direito chega quando o problema já existiu. Já aconteceu. E a gente precisa dar um passinho para trás, e falar sobre gênero, sobre raça, sobre sexo, sobre prazer, sobre o que é ser mulher e o que é ser homem, né? E sobre as infinitas possibilidades, né, de masculinidades e de feminilidades para que a gente não precise chegar na fala do direito. E sempre buscando a transformação, né? Então a gente faz mesmo muito advocacy, a lei da importunação sexual a gente participou, o processo que teve no Supremo Tribunal Federal do aborto a gente participou também, né, do debate sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Aqui em São Paulo a gente brigou bastante para ter nos ônibus um cartaz que permitisse as mulheres a descerem fora do horário. Então a gente faz esse trabalho político também de incidência, mas o nosso principal trabalho é o trabalho de formiguinha, de atender e orientar mulheres em situação de violência. Como foi a tua descoberta de ser uma mulher lésbica e como isso interferiu na tua relação com o teu corpo e com a tua sexualidade? Foi um processo, né? Um longo processo. Nós também, mulheres lésbicas, estamos nesse mesmo mundo, né? Que é um mundo heteronormativo, cisgênero, machista. Também somos muito pautadas por esse padrão de sexualidade, de afeto, de família, de beleza, cujo estereótipo é um corpo jovem, branco, magro, né, cisgênero e heteronormativo. Então, foi um longo processo, primeiro porque eu sempre me senti afetivamente, sexualmente atraída por mulheres. E aí, perceber que era ok, que estava tudo bem. Mas você chegou a se relacionar com homens? Cheguei a me relacionar com homens, quase que no automático, assim, né? No padrão. Nossa, vou descobrir minha sexualidade, né, com homens, porque é isso que a gente faz quando a gente chega na hora de se relacionar afetivamente. E logo eu comecei a me relacionar com mulheres e aí falei, nossa, não, acho que essa é a minha praia, né? Me sinto muito melhor aqui, estou muito mais nesse lugar. E esse foi um processo intrinsecamente ligado ao processo de descoberta do corpo, né? Assim, do seu próprio prazer. O sexo, né, pelo menos aquele que eu tive experiência enquanto me relacionei com homens, é muito fundado e voltado para o prazer do homem, né? Então o cara gozou, acabou o sexo. E isso não existe no mundo lésbico, né? Enquanto as duas não gozarem, o sexo não acabou. O sexo é uma troca. Né? Ele é bilateral, né? Ele não é um monólogo, né? Ele existe na relação, né? Na intersecção. E algo que me incomodava muito também me relacionando com homens era o quanto genital era o sexo, né? Hoje eu entendo que está intrinsecamente ligado à construção da indústria pornográfica, né, e do ideal do que é sexo, principalmente para os jovens, que é esse padrão, essa receita de bolo que a pornografia traz, que você teria uma determinada escala, né, ou uma trajetória a percorrer no ato sexual em que você tem uma gradação entre
toque, beijo, sexo oral, sexo vaginal e sexo anal, e que necessariamente o sexo anal é a cereja do bolo. Né? E que Sempre relacionado à penetração. sempre relacionado à penetração, e que esse é o escalonamento também, né? Como se você não pudesse começar por um ou por outro, né? Como se eles fossem gradativamente escalonando. E aquilo nunca fez muito sentido para mim. Então, se descobrir uma mulher lésbica e entender o quão genuíno e verdadeiro e estrutural era aquela atração e aquele afeto por mulheres, né? E também falar sobre isso e não só entender isso internamente, mas colocar isso para fora e falar assim, olha, gente, então, eu sou lésbica, é isso, né? Me relaciono com mulheres, que também é um outro processo, né? Para além de se descobrir, né, se colocar no mundo como uma mulher lésbica, né, e se colocar politicamente como mulher lésbica é um grande ato de resistência, né, porque para existir como mulher lésbica a gente sofre constantes violências, né. Então foi uma descoberta não só da minha sexualidade, mas também do meu corpo e do meu prazer, e de que lugar isso deveria ter em qualquer relação e não só com mulheres. Me relacionando com outras mulheres, eu consegui com muito mais facilidade acessar o quão bizarro era esse padrão de relacionamento sexual. Então, o toque, o corpo, a pele, sempre foram coisas super importantes para mim no sexo, e aquilo não fazia sentido nenhum nas conversas heterossexuais. Né? Como que essa tua orientação sexual hoje reflete no teu atendimento a mulheres? Olha, acho que a capacidade e a possibilidade de estar nesse lugar e de ter essa escuta e de se conseguir ter empatia e sensibilidade para acessar temas que são muito delicados e que envolvem muito sofrimento e muita violência, né? Então, quando eu estou atendendo, seja uma vítima, seja uma sobrevivente, a gente está falando de violências sexuais, de pedofilia, de abuso. A mulher, quando ela procura uma advogada, ela procura um atendimento, seja numa organização sem fins lucrativos de impacto como a nossa, seja no Ministério Público ou na Defensoria Pública, ela já está numa situação muito grave, né, de violência. Nenhum relacionamento abusivo começa no olho roxo. Ele começa no ciúmes possessivo, no controle do corpo, não só no controle do corpo, mas no controle do existir. Né? Então, compartilha comigo a localização do WhatsApp, me manda foto, que roupa você está usando, com quem você relaciona, com quem você deixa de se relacionar, no que você trabalha, no que você estuda, quais são os seus novos projetos. Né? Então, o controle sobre todas essas escolhas e esse exercício da autonomia, ele começa no namoro. E ele vai escalonando, né, e disfarçado de amor, disfarçado de, olha, eu estou preocupado com a sua segurança, por isso que eu quero saber onde você está agora, por isso que eu quero que você me mande a sua localização. E aí, o limite entre o quão saudável é esse controle e essa segurança até o abuso a posse e o ciúme. Né? Então, no momento que eu controlo a roupa, que eu controlo o cabelo, que eu controlo o batom, que eu controlo quem são as amizades, né? Seja nas redes sociais, seja ao vivo e a cores, ou com quem vai sair ou deixar de sair, com quem vai se relacionar. E o atendimento nunca chega pra gente nesse lugar, né? Ele chega quando tudo isso já passou. E e essa mulher já passou por uma humilhação, então ela já acredita que ela não vale nada, que ele é muito poderoso, que se ela se separar dele ela vai perder a guarda dos filhos, porque ele é esse cara que tem todos os contatos, que se ela deixá-lo ela não vai conseguir ninguém, porque ele vai colocando, vai acabando com a autoestima dessa mulher, né? Então você não vale nada, você é fraca, você é gorda, você é burra, você é frígida, você, né? E a mulher, de fato, pode ser... As pessoas existem muitos mitos, né, em torno da violência, e um deles é de que só mulheres fracas ou submissas podem estar em relações abusivas. E isso é a maior mentira, né, que eu já ouvi na minha vida, e de forma alguma. Mulheres super poderosas, juízas, empresárias, mulheres super autônomas, donas de si, empoderadas, estão muitas vezes em relações extremamente abusivas e violentas. E elas vão chegar pra gente que está no direito quando essa relação já está na violência física, na violência sexual. Então já é um lugar de muita dor, né, e de muita culpa. Porque a ideia de que uma boa mulher conserta um homem e de que a mulher, o filho é da mãe, ou de que a mulher é a responsável pela unidade da família,
são ideias que vêm com muita culpa. Então, se a minha família não deu certo, se o meu marido bate em mim, é porque eu fracassei como mãe, eu fracassei como esposa. E as mulheres, elas não querem se livrar do cara, né? O cara é o amor da vida delas, ele é o parceiro delas, é o cara com quem elas subiram no altar e idealizaram todo aquele padrão romântico, enfim, tiveram filhos. Então, ela não quer se livrar dele, ela quer se livrar da violência. Enquanto a gente não tiver os homens envolvidos, né, nessa conversa, a gente não consegue achar uma solução para esse problema, porque eles fazem parte do problema, então eles precisam fazer parte da solução. Acho que como mulher lésbica eu tenho um pouco mais de autonomia de não tê-los na minha vida sexualmente, né? E de conseguir dialogá-los dialogar com eles de um outro lugar, né? E não do lugar do poder sexual, né? Mas do lugar de poder na medida em que eu sou uma mulher e eles são homens e existe uma desigualdade de poder entre homens e mulheres. Mas acho que cai muito mais num lugar de ser mulher e de ter a escuta necessária e a sensibilidade necessária para falar de temas tão violentos. Fazendo um atendimento, se eu virar para uma mulher que está sofrendo violência doméstica e perguntar para ela, você já foi estuprada pelo seu marido? Ela com certeza vai me responder não. Mas se eu conversar com ela de uma outra perspectiva, pensando, olha, você já fez alguma coisa com o seu companheiro que você não gostou, que você foi forçada, que você não estava à vontade, que você não estava afim? Ah, nossa, doutora, ele sempre me pegou por trás, eu nunca gostei de sexo anal, nunca senti prazer nenhum e ele sempre queria e eu deixava. Né? Então, é outra abordagem. É outra abordagem, é outro jeito de falar sobre isso, outro jeito de perguntar. E aí, para isso, eu acho que independe da orientação sexual, acho que para isso é importante ser mulher. Né? Estar nesse lugar de fala de quem ainda está num lugar na sociedade de desigualdade de poder com os homens. Afinal de contas, nós somos 52% da população e ocupamos 15% das cadeiras do Congresso Nacional. Nós somos 52% da população e somos mais escolarizadas, temos mais ensino superior do que os homens hoje no Brasil, mas ocupamos majoritariamente o mercado informal de trabalho. Ganhamos 30% a menos do que os homens nos mesmos cargos profissionais. Então, a gente ainda está falando de uma desigualdade de poder que é verificável, ela é material, ela é quantificável. A gente consegue fazer recortes de dados, né, ciência baseada em evidências e perceber essa desigualdade, né? A mesma coisa quando a gente faz um recorte de orientação sexual. Então, pensar que o lesbocídio, o feminicídio de mulheres lésbicas cresceu 237% no Brasil de 2014 a 2017, de acordo com o estudo da Federal do Rio de Janeiro, ou que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais do mundo, né? Nós somos o 5º país em assassinato de mulheres, em feminicídio do mundo. Em transfeminicídio, nós somos o 1º do mundo. A expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil é de 35 anos de idade, que equivale à expectativa de vida da Idade Média, quando não tinha nem saneamento básico, nem penicilina. Né? Menos da metade da expectativa de vida média nacional, que é 65 anos. Né? Quando a gente olha para as mulheres negras, né? O feminicídio de mulheres negras, nos últimos 10 anos, enquanto de mulheres brancas caiu 10%, de mulheres negras cresceu mais de 50%. Então, são desigualdades de raça, de orientação sexual, de identidade de gênero, que são perceptíveis, elas são materiais, a gente consegue fazer análises, né, de dados, estatísticas e quantificar essa desigualdade de poder. Falar e lutar pelos direitos humanos das mulheres é estar o tempo inteiro tentando desconstruir essas estruturas de privilégio, de opressão que são entrecruzadas. Eu, como mulher lésbica, sofro uma série de opressões, mas também como mulher branca exerço uma série de opressões. Né? Então, se colocar nesse lugar de privilégio para desconstruí-lo e questioná-lo e entender que nós também não somos perfeitas, empoderadas e desconstruídas e estamos acima dessa cultura machista, cis, heteronormativa e branca. A gente está inserida nessa cultura, a gente faz parte dessa estrutura de privilégio e opressão. Então, como que a gente desconstrói esses privilégios? Né? Como que a gente entende que lugar social é esse que a gente ocupa? Né? E por que é importante
a gente debater isso, porque existem outras populações que não estão ocupando esse lugar. E não porque elas querem, mas porque existe uma história que colocou elas num outro lugar social. Então, acho que isso é muito importante do ser política, de ser um ser político e de ser uma mulher. E como que a gente consegue fazer política e fazer transformação de um jeito menos masculinista, né? De um jeito em que a gente questione um pouco mais essas estruturas de poder, para também não ter uma coisa de, olha, vamos reproduzir. Nas relações homoafetivas, a gente também tem muita reprodução de padrões e de estereótipos cis heteronormativos. Então, você está num relacionamento lésbico, por exemplo, em que existe uma relação de violência, de controle, de ciúme possessivo. O que significa, né? Da onde vem isso? Né? Daquele ideal romântico que não é nem lésbico, na verdade é heteronormativo, mas a gente não está fora dessa cultura, né? Então a gente também reproduz esses padrões. Acho que o que mais me afeta sendo mulher e lésbica na minha atividade política é estar sempre nesse lugar de se questionar, de desconstruir e de se entender como parte dessa estrutura. Você estando diariamente lidando com essas desigualdades, com essas violências contra a mulher, onde você encontra o teu prazer? O que te faz gozar? Mesmo diante de uma realidade opressora, difícil, em que o tempo todo a gente precisa se questionar e se desconstruir, onde você encontra prazer? Adoro essa pergunta porque o que mais me dá prazer, o que mais me dá tesão, tanto na minha vida quanto na minha atuação política, é o amor entre mulheres. E não só o amor sexual ou afetivo, mas o amor também do lugar da sororidade, da escuta, do olhar, do reconhecimento. Então, essa ideia de que ninguém solta a mão de ninguém, de que a gente vai sim puxando umas às outras, por mais que tenha muito, né, que vem nesse discurso revestido de sororidade, vem racismo, vem classismo, vem elitismo, vem um monte de coisa disfarçada, mas dessa sororidade em que a gente não faça, né, em que a gente pense poder e relações baseadas na racialidade e na classe e no gênero também permeiam, né, esse lugar, fazendo esse questionamento, eu posso afirmar que é isso que me move, né, o amor entre mulheres e esse cuidado, né, e é muito difícil, porque a gente lida com questões muito, muito dolorosas, e o meu maior medo é impessoalizar isso. Porque há 12 anos trabalhando com violência baseada no gênero, pedofilia e questões horríveis como são essas questões, o mais difícil é o quanto eu já sei o que vai acontecer e o quanto as histórias são exatamente iguais. Então, quando uma mulher senta e ela está contando uma história super pessoal, né, que diz respeito à trajetória dela, à experiência dela como mulher, né, na região em que ela viveu, no corpo em que ela viveu, nas relações familiares em que ela viveu, aquela história, ela se repete centenas e centenas de vezes. Ainda assim é única. Então ela começa a falar e eu já sei como a história vai acabar, né, qual que vai ser a próxima violência que o marido dela vai ter perpetrado contra ela, porque, né, ela está contando aquela... E eu já vi aquele escalonamento, né, muitas vezes. E para mim o maior desafio é conseguir manter esse cuidado e essa singularidade de que cada história é uma história. Por mais que trabalhando com isso, a gente veja o quanto, estruturalmente, o problema é um problema de segurança e de saúde públicas. Mas é ter o cuidado de cada atendimento ser único. Então, acho que é isso. Assim, acho que o que me dá tesão, o que me dá prazer é o amor entre mulheres, e o amor entre mulheres de forma ampla, né? Não só sexual ou afetivo, mas desse cuidado de nos reconhecermos num lugar no mundo e de tentarmos, desse lugar, desconstruí-lo e alcançar outros lugares. E qual que é a importância para você da gente priorizar esse relacionamento, essa atividade profissional entre mulheres? Nossa, é essencial. Acho que é uma coisa que eu aprendi do pior jeito possível. Quando, ao longo de toda a graduação, eu tive todo um trabalho acadêmico, ativista, político, em espaços mistos, não só no espaço auto-organizado, só de mulheres do coletivo Feminista Dandara. E no momento em que a gente se formou, eu vi todos esses homens, esses colegas,
que trabalharam junto, né, comigo e com as outras meninas, se ajudando e se protegendo e se levando para os lugares e se indicando para os cargos e ocupando as empresas e levando outros meninos e não levando as meninas, né? Então, de repente, a gente se formou, todos os homens estavam colocados e todas as mulheres estavam buscando o próximo passo de estudos. Mestrado, doutorado, como é que eu me formo mais? Porque eu ainda não estou nesse lugar, ninguém me botou lá, não teve um QI, um quem indica para mim. E aí eu consegui chegar num espaço, assim, vamos dizer, de poder, né? Num gabinete, enfim, num trabalho em que eu tinha a possibilidade de puxar outras. E aí que eu entendi que eu tinha um papel como mulher feminista e como profissional feminista que tinha conseguido alcançar um lugar profissional de liderança, de só indicar mulheres e de só colocar. Eu aprendi isso do pior jeito possível, porque eu percebi que os homens não faziam isso com a gente. Eu falei, nossa, então se a gente fez tudo juntos, mas depois eles só indicam os homens, então eu vou fazer isso para as mulheres, nos lugares de poder em que eu tiver. Uhum. E tenho muito isso pra mim, eu só indico mulheres, eu busco muito isso, e às vezes você não conhece uma mulher para indicar naquela área, mas com certeza ela existe. Então o papel de buscar ativamente também essas mulheres é um papel de criar redes de relações e de redes não hegemônicas de relação, né? De outras mulheres que também olham para si próprias e sofrem de síndrome de impostora, né? Eu não vou lá dar meu cartão para esse cara, eu não vou lá pedir esse lugar ou essa reunião, porque quem sou eu? Né? A gente não foi educada para o sucesso ou para as finanças ou para ocupar lugares de poder. A gente foi educada para o espaço privado, né? E por mais que a gente escolha o espaço privado, muitas vezes, essa escolha tem que vir com autonomia, né? E não com obrigatoriedade. Então, eu costumo muito dizer isso. Poxa, você quer ser bela recatada do lar? Amiga, se joga, desde que você tenha escolhido isso. Né? E se você não quiser, tudo bem também. Né? O feminismo, a ideia é de que não tenha um padrão, que você não tenha que ser. É de ampliação, né? e não de cerceamento. Exato, eu quero depilar, da hora, eu não quero depilar, da hora também, né? Do poder escolher o que eu quero fazer com a minha vida, com o meu corpo, com a minha sexualidade, com a minha família, com a minha profissão. Então eu tenho muito pra mim esse lugar de trazer outras mulheres. Nenhum emprego que eu estive, eu saí sem antes garantir que outra mulher ia ocupar o meu lugar. Acho que esse é um exercício que a gente tem que fazer. Porque enquanto a gente ainda estiver nesse lugar do não lugar na sociedade, a gente tem que se fortalecer. E a gente tem uma ideia de que não existem mulheres, que elas são exceções nesses lugares, elas estão lá. A gente tem mulheres em lugares de poder, seja no judiciário, no Ministério Público, na defensoria, no setor privado, em empresas, em universidades, mas elas são poucas e elas estão sozinhas. Então, como que a gente consegue ligar essas mulheres, impulsioná-las para além do teto de vidro e trazer outras, e criar esse espaço para outras mulheres também conseguirem subir. Acho que essa é uma missão de vida, de sempre criar essas redes e buscar outras mulheres que são excelentes nas suas atuações. Acho que essa tua fala, a gente chega para o coroamento dessa conversa. É uma pergunta difícil. Mas eu quero saber de você, o que é ser mulher na tua pele como Marina Ganzaroli? Essa pergunta é muito difícil, mas eu acho que ser mulher na pele de Marina Ganzaroli é dor e prazer. É dor porque é resistência, porque é difícil, porque a gente tem que o tempo todo se colocar e se questionar, né? E a gente não está num lugar de privilégio ainda como mulheres, né? Tô num lugar de privilégio como mulher branca, mas como mulher lésbica a gente ainda apanha muito e leva de todo lado, né? Então é um lugar assim de dor e de resistência, mas também é um lugar de prazer e de amor. Eu não voltaria, né? Se reencarnação existir, eu gostaria de voltar exatamente como mulher lésbica. Acho que é um lugar de afeto, de sororidade, de prazer, de escuta, de olhar e de fortalecimento. E nada disso teria sido possível se eu não fosse mulher. Então, dessa dualidade, dessa dicotomia entre luta
e resistência, mas entre união e avanço também, né? E vitórias, porque a gente acha que não, mas a gente dá pequenos passinhos. 12 anos atrás, quando a gente começou o Dandara, a gente estava num lugar muito pior daquele onde a gente está hoje. A gente está longe de estar num lugar perfeito, ainda a gente tem muito trabalho para fazer, mas uma coisa eu tenho certeza, daqui 10 anos a gente vai estar num lugar melhor. Apesar de todos os pesares da nossa sociedade hoje, de todos os retrocessos que a gente encontra hoje, seja em direitos humanos ou mesmo na pauta LGBT, eu tenho certeza que daqui 10 anos a gente vai estar num lugar melhor. Primeiro porque a gente não está inventando a roda, ela continua girando. E segundo porque quem vem atrás vem também para continuar girando essa roda. Né? Então eu tenho certeza que o trabalho que eu fiz ao longo desses 10 anos, da mesma forma em que eu consegui fazer esse trabalho porque mulheres vieram antes de mim, como a Maria Melinha Teles, como a Sueli Carneiro, como a Jurema Werneck, né? Como a Silvia Pimentel, como a Eva Blay, e abriram espaço para a gente fazer a disputa jurídico-feminista que a gente faz hoje. Eu acho que a gente também está abrindo espaço para as meninas que estão vindo aí, as pequenas sapinhas e girinas do meu coração, colocarem a gente para fora e trazerem coisas novas e outras formas de existência. Eu costumo dizer muito isso. A minha geração, que são os millennials, né, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que mostra que 20% dos millennials se declaram LGBT. E tem uma pesquisa mais recente que demonstra que 51% da geração Y, ou seja, quem nasceu após 95, se declara non-straight, ou seja, não hétero, né, não binário. Então eu não estou nem falando mais de caixinhas L, B, G, eu estou falando de não binarismo, estou falando de não caixinhas. De não estereótipos. De não estereótipos. Então, a única certeza que eu tenho é o que vem por aí, é com certeza, apesar de todas as resistências e as dores, também vem muito afeto, muito amor e muito prazer no resistir, no se escutar e no amor entre mulheres. Ai, gente, tem forma melhor do que terminar um bate-papo do que com uma fala tão esperançosa como essa, né? O que é difícil em dias atuais, mas ouvir Marina com uma fala tão otimista. Eu sou uma pessoa otimista, vamos pelo otimismo. Que bom pra gente poder sobreviver, né? Sim. Foi um prazer, Marina, obrigada, ter aqui. Obrigada pelo convite, estou sempre à disposição. E Prazerela, sua casa. Obrigada, gente.